agora em versão brasileira. O português foi traduzido. Aqui, então, há textos da Diana, do Luciano, da Cíntia, meu e por aí afora. É um livro que é resultado de um grupo de trabalho que envolve 6 professores de Portugal e 6 professores aqui do Brasil, entre eles Diana, Luciano, Gondra, eu, a Sônia Câmara, e tem um monte. Falei 6, são vários. E a Diana, então, já vai ganhar aqui os seus 6 exemplares, que ela vai levar amanhã para a Argentina, para o Congresso Ibero-Americano de História da Educação. E a Diana também vai ganhar o famoso kit JEP, né? A gente sempre dá ao final, mas como ela já chegou assim todas, vamos dar no início aqui, que tem aqui, Diana, vários, são 2, 4, são 5 livros, aqui publicados pelo JEP, para você. Para você. Bom, gente, agora, já falando da Diana Gonçalves Vidal, que todos nós conhecemos já, tanto de textos como sempre uma presença muito generosa, muito bacana entre nós. Diana é professora da Faculdade de Educação da USP, onde trabalha, tem uma produção intensa no campo da história da educação, tanto em sala de aula, com suas disciplinas, como também como orientadora de vários trabalhos importantíssimos, os dela e aqueles que ela orienta. Eu trouxe para mostrar para vocês um dos últimos livros que Diana publicou, que é este aqui, Culturas Escolares, Estudos sobre Práticas de Leitura e Escrita na Escola Pública Primária, Brasil e França, final do século XIX, que é resultado de sua parceria com pesquisadores franceses, onde ela esteve durante um tempo, e outras obras que estão sempre aí disponíveis. Então, Diana, em nome de todos nós, muito obrigado por sua presença, por essa correria, veio hoje, amanhã vai voltar cedinho para São Paulo, à tarde já vai para Buenos Aires, mas está aqui com a gente firme e forte. A Diana produziu um texto que ela vai nos apresentar e brevemente esse texto sairá, e essa é uma outra notícia boa, sairá na coleção Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que vai sair o ano que vem com todas as palestras que foram aqui deste ano, e a cada ano sairá um livro de todas elas até 2022, assim nós pensamos. Então vamos ouvir a Diana e depois vamos conversar com ela. Valeu. Boa noite a todos. Eu queria começar me desculpando pelo atraso, de fato foi involuntário, faz parte desse caos aéreo que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, qualquer chuvinha transforma um aeroporto num caos e a gente fica com as coisas meio impossibilitadas. Eu queria começar agradecendo ao Luciano e ao Tatá pelo convite, ao Hércules pela logística. Queria parabenizar a todos pela iniciativa dos seminários. Vocês estão me ouvindo? Esse microfone está bom? Está ótimo. Pela iniciativa do seminário Pensar a Educação, Pensar o Brasil, pela oportunidade do debate de colocar mais uma vez na agenda a educação nacional. Eu acho que, de fato, é uma oportunidade bastante rica e eu já tive o prazer de falar com o Tatá na rádio, né? E acho que, de fato, acho que é mesmo um empreendimento bastante interessante e eu auguro que seja de muito sucesso. Bom, eu queria também dizer para vocês que eu tive muito prazer em escrever esse texto. Eu fiz mais ou menos do tipo de um ensaio. Vocês vão ver que eu mobilizei fontes mais, digamos assim, sensíveis. Eu trabalhei com cartas. Então eu construí o texto praticamente a partir de cartas trocadas entre Fernando Azevedo e o Anísio Teixeira. Isso me deu muito prazer revisitar essas cartas, que são uma publicação antiga, de 2000, aquele Na Batalha da Educação, em que eu compilei as cartas trocadas entre os dois educadores. Então eu espero que vocês também gostem desse texto que eu fiz com muito carinho mesmo, e com bastante prazer. Bom, então, há duas ideias. Eu vou ler até porque, com toda a correria, eu ainda estou um pouco acelerada. E se eu estiver lendo muito rápido, vocês me avisem, porque o avião pousou, mas eu ainda não pousei, né?
Então, há duas ideias que estão no projeto do seminário, desse Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que eu vou reter como questões importantes dessa minha intervenção. A primeira delas, né, é justamente colocar a discussão sobre a educação nacional na agenda acadêmica e política do Brasil, que o seminário propõe, né, ao eleger como título os intelectuais e o debate público sobre a educação no Brasil. A segunda é a relação que o projeto do seminário, estabelece com o bicentenário da independência, a ser festejado em 2022. Até o Tatá acabou de falar de novo do seminário, né, do bicentenário. Por que eu vou fazer isso? Porque as duas problemáticas, me parece, estão no cerne da mirada que eu quero propor aqui sobre os anos 20 e 30, seus modernismos e suas modernidades. E, nesse sentido, eu vou tomar dois marcos históricos para estabelecer o debate. O primeiro é 1922 e o segundo, 1932. E vou incluir um terceiro situado entre os dois, que é 1927. Né? Então, vocês vão entender o procedimento. O primeiro marco repõe a comemoração, agora não do bicentenário da independência, mas do centenário da independência. Festa para a qual o Rio de Janeiro foi preparado em grande estilo, o que incluiu o arrasamento do Morro do Castelo, a composição daquele que passou a ser o cartão postal da cidade, né, e na erradicação da pobreza do centro reformado desde 1906 pelas ações do Pereira Passos, né, na então capital brasileira, que era o Rio de Janeiro. Penso que muitas, e acho que é interessante essa ideia, porque eu acho que muitas das iniciativas que a gente vai ver na década de 20, elas vão estar influenciadas por essa comemoração, mas elas também vão suplantar essa data festiva, especialmente porque a comemoração do centenário suscitou a elaboração de balanços nos vários âmbitos sociais que propunham uma interpretação do passado, estabeleciam um significado ao presente e, principalmente, traçavam os rumos de um futuro. A comemoração emergia no momento de reconstrução das nações e das representações de mundo em virtude do final da Primeira Guerra Mundial, sem estar ainda contaminada pelos medos, né, que adviriam de um novo conflito bélico no final dos anos 30. Então, era no marco da esperança do futuro que os balanços olhavam para o passado e refundavam o presente. Acho que essa ideia é muito interessante para a gente pensar em que marcos, né, a gente vai comemorar o bicentenário. A gente estava comemorando o centenário naqueles marcos, né, nos marcos da esperança. O segundo marco, 1932, restitui a discussão em torno do Manifesto dos Pioneiros, né, e coloca a educação pública no cerne do debate político. Particularmente, né, esses anos 30, eles vão ser, ou esse iniciozinho dos anos 30, eles vão ser particularmente interessantes para o debate político acerca da educação, porque eles têm não só o Manifesto de 32 como um marco importante, mas tem a criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, a Assembleia Constituinte de 1933 e a própria Carta Magna de 1934. Então, é dentro desse espectro alargado de 32 que eu estou propondo falar, de 30 a 34. Em 35 tudo isso vai mudar, né? Então a gente vai, também eu vou tentar abarcar um pouco isso, mas fundamentalmente o que eu quero mostrar é que você tem um conjunto ou uma preocupação que ela desperta com grande interesse sobre a educação nacional nesses anos 30, né? Não só pela criação do Ministério, pela Assembleia e pela Constituição, mas também porque nessa Constituição de 34 a gente vai ver pela primeira vez um capítulo dedicado à educação, é a primeira vez que uma Constituição brasileira tem um capítulo específico sobre educação e família, né? E é também a primeira vez que uma Constituição brasileira se propõe a fixar um Plano Nacional de Educação. Ainda que esse plano não tenha sido elaborado, né, não tenha sido produzido, a gente vai ver toda a discussão do Estado Novo em torno desse plano, mas aí a Constituição já traz. Então, há aí um lugar muito forte do político para o educacional, né? O terceiro marco traz uma outra data festiva, 1927, que hoje a gente já esqueceu completamente, mas que nos anos 20 foi muito importante. E por que ela foi muito importante? Porque ela marcou um outro centenário, não o da independência, mas o centenário do ensino primário. O dia 15 de outubro suscitou um conjunto diferenciado
de manifestações públicas sobre a educação. Não apenas educadores, como políticos, usaram as páginas do jornal para avaliar o que tinham sido esses 100 anos de instrução pública, né? Avaliar positivamente ou negativamente. Mas também essa data de 1927 foi um lugar de disputa, né, nos bastidores e na cena política, dos sentidos atribuídos a essa herança do passado, e também uma proposta de fundação do presente e definição do futuro. Nesse jogo de representações do que 1927 poderia significar, a gente tem duas reformas importantes que são promulgadas, né? A reforma Francisco Campos, que vocês conhecem profundamente, e eu não vou investir nisso, mas que foi promulgada significativamente no dia 15 de outubro de 1927, portanto, exatamente na comemoração do centenário da instrução pública, né, da primeira Lei Geral de Instrução Pública no Brasil, e uma outra reforma, então, eu acho que é uma reforma que aproveitou bem, teve sucesso ao aproveitar, tanto que a gente, se vocês pegam as manifestações públicas, mais de 6 mil pessoas envolvidas, festa cívica, passeata de crianças, enfim, uma revista específica lá do ensino, número novo da revista do ensino, toda voltada e capitaneada pelo Francisco Campos, aproveitando desse centenário para propor uma refundação da educação em Minas. Se isso teve sucesso em Minas, não teve malogro no Rio de Janeiro. Fernando de Azevedo teve a mesma ideia, né? Eles pensaram muito simultaneamente nessa construção, até porque isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês aqui. Não dá para pensar esses anos 20 a não ser pelo signo do balanço e do planejamento. Então, o Fernando de Azevedo vai usar da mesma ideia em 27, ele vai tentar fazer a mesma coisa, ele planeja uma festa para o dia 15 de outubro, mas ele vê malogrados seus planos por causa de disputas que ele vai constituir com a Câmara Municipal, e o seu projeto não é aprovado, vai levar 3 meses para ser aprovado, e, portanto, a oportunidade de publicar uma reforma tal qual Francisco Campos fez, se perde, né? Ele chega a marcar a festa do 15 de outubro para as 9 horas da noite, para ver se conseguia agenciar a Câmara Municipal a voltar ao projeto, mas ele não consegue, né? Então, a festa vai ser suspensa. Essas discussões, eu acho que eu e o Luciano fizemos, inclusive, num artigo, que já foi publicado na revista Educação e Pesquisa, e eu acho que elas são muito interessantes, mas eu não vou tomá-las aqui, a discussão em torno de 27, de 1927 e desse centenário. Mas eu acho que ela é importante, aquilo que eu já estava dizendo para vocês, para poder caracterizar esses anos 20 e 30 a partir do signo do balanço e da percepção e da prospecção, ou como diria o Michael Conniff, do planejamento social. E aí é interessante a gente pensar, então, que não só você vai ter essas comemorações e os balanços decorrentes dessas comemorações sendo publicados no jornal, mas você vai ter, nas décadas de 20 e 30, um conjunto enorme de inquéritos. É um inquérito sobre educação e sobre arquitetura, que Fernando de Azevedo faz para o jornal Estado de São Paulo. São os inquéritos sobre a leitura, que Armanda Álvaro Alberto faz para a ABE. São os inquéritos que todas as reformas da década de 20 vão fazer sobre aonde estão as crianças e aonde você vai colocar escolas. São os vários inquéritos que são promovidos nesse momento, e você vê, inclusive, em 1934, o governo Vargas vai criar o Instituto Nacional de Estatística. Vocês já receberam Natália Gil aqui, numa dessas reuniões do GEP, e a Natália, na tese dela de doutorado, ela mostra essa grande movimentação estatística que os anos 20 e 30 promovem. Mas não só de balanços e de estatísticas, os anos 20 e 30 vão estar imbuídos. Eles também estão imbuídos da noção de planejamento. E isso é muito interessante, porque se, né, para você compreender, constituir o presente, você vai ter que estabelecer balanços e estatísticas. Para você atuar, você precisa planejar. Então, o Rio vai ser escrutinado por um plano chamado Plano Agache, na sua parte urbanística. O Anísio vai propor a Pederneiras, que era então interventor no Rio de Janeiro, um plano regulador das comemorações escolares, e a Constituição de 34 vai propor
a elaboração de um plano nacional de educação. Então, balanço, prospecção e plano são uma das possíveis interpretações que a gente pode fazer, então, da fala ou do discurso que vem manifesto no manifesto. Essa foi ótima, né? Da crítica que o manifesto faz ao estado da instrução pública nos anos 30, né? Então, ele vai dizer, o manifesto, eu estou pegando um pedaço, tudo fragmentário e desarticulado. A situação atual, criada pela sucessão periódica de reformas parciais e frequentemente arbitrárias, lançadas sem solidez econômica e sem uma visão global do problema, em todos os aspectos, nos deixa antes a impressão desoladora de construções isoladas, algumas já em ruínas, outras abandonadas em seus alicerces. E as melhores, é belíssimo isso, as melhores, ainda não em termos de serem despojadas de seus andaimes. Aliás, o estímulo aos inquéritos e à estatística era um dos 10 pontos que o Pascoal Leme vai destacar no programa educacional do manifesto. Então, uma outra interpretação, quer dizer, você pode interpretar esse trecho pelo signo, então, do balanço e da prospecção. Uma outra interpretação, pegando só esse trecho, mas do próprio manifesto, é a defesa de um grupo de educadores, responsável, então, pelas melhores reformas, mas que ainda estão nos seus andaimes, como disse o próprio, como estava no texto lá do manifesto, e que precisam o prestígio político e público para florescer. Tal prestígio vem pela acolhida do grupo no novo ministério. Esta era a plataforma para a reorganização da sociedade e da cultura pretendida pelos signatários do manifesto. Ela se materializava em uma batalha pelo lugar da educação no político e pela política que iria desenhar a educação no país. Mas se ela, então, vocês veem que eu estou tentando articular em torno do manifesto 3 ideias. A primeira ideia é a do balanço e da prospecção. A segunda é a defesa de um grupo. E a terceira, que é a que eu vou enunciar agora, é a disputa pela produção de uma memória educacional sobre o passado. É o contraste, a obscuridade da história educacional brasileira que permitiria a fundação do novo, uma escola nova e um grupo de pioneiros. É tudo novo, né? Ao mesmo tempo, propunha um apagamento das práticas e educadores. Como diria Clarice Nunes, um efeito de significação que se enraizava no reconhecimento da alteridade. O novo grupo opunha-se a uma geração cuja mentalidade política estava dominada pela sedução das fórmulas e escaldada pelo romantismo político, incapaz de realização, o que se evidenciava pela pouca relevância das obras e a descontinuidade da ação. No cerne, então, dessas 3 interpretações do manifesto, havia uma certeza. A certeza desses intelectuais dos anos 20 e 30. Que eles sabiam o que era melhor para a educação. Essa é uma certeza que nós temos que nos perguntar se nós ainda temos, né? Que eles sabiam o que era melhor para a educação e o que era melhor para o país. Eles se consideravam como sonhadores e arquitetos do futuro. Essas 2 metáforas eu tomo de uma carta escrita por Cecília Meirelles a Fernando de Azevedo em 1934. Ela comenta um artigo que ela enviou para ele e ela diz que essas 2 atitudes que discutimos, a do sonhador levado na fuga da inspiração de múltiplos caminhos e a do arquiteto da felicidade que soube dar forma ao voo, prendendo-o sem quebrar as asas, de modo que esteja imóvel, sem estar morto nem enfermo. Então ela está caracterizando o trabalho desse grupo a partir dessas 2 imagens, a imagem do sonhador e a imagem do arquiteto da felicidade. E eu acho muito bonito quando ela diz que o arquiteto da felicidade é aquele que sabe dar forma ao voo, prendendo-o sem quebrar as asas, de modo que esteja imóvel, sem estar morto nem enfermo. Para discorrer, então, sobre essa interpretação que eu estou propondo do manifesto de 32 e desse momento, eu vou ler com vocês uma carta. Na verdade, eu quero ler com vocês 3 cartas. E essa vai ser a primeira, e aí eu peço para o menino... Essas cartas eu coloquei para vocês poderem acompanhar. Hércules, pede para ele passar para mim. Só passar.
Então, a primeira carta é uma carta de 18 de junho de 1934. Eu vou ler e vocês acompanham, assim fica menos cansativo. Fernando, afinal parti de São Paulo às 2h30, sem tempo para ir vê-lo na Secretaria de Educação. Voltando a Santos, só agora embarco para o Rio, onde deverei estar amanhã. Continuo a pensar que na crise de cansaço em que nos encontramos, precisamos novamente de uma palavra de ordem, estimuladora e justa. Primeiro, que balanceasse o que foi feito, com isenção, objetividade e coragem. E depois indicasse o que havia ainda a fazer e o que se ia fazer. Não somente os documentos de projeto, indicativos dos rumos, que já estão escritos, mas um novo documento, ou um manifesto, dizendo o que já foi feito, o que se não pode fazer e o que há a fazer. Depois do manifesto dos pioneiros, essa nova declaração se impõe. Estamos a correr o risco de fazer crer, e o que é pior, também crermos nós mesmos, que nada foi feito ainda. Sinto o afrouxar de laços de solidariedade em torno de ideias, projetos e campanhas comuns. Sinto que o afrouxar levará a isso. E tudo por quê? Porque nas idas e vindas do trabalho, alguns afastamentos pessoais se deram, em virtude de características de temperamento que se não podem mudar de uma hora para outra. Desse afastamento não poderá decorrer a frieza que vejo estar estabelecendo no grupo. E você, meu caro Fernando... Aí mudou, né? Você, meu caro Fernando... tem mais que todos a possibilidade de reacender a flama e, sobretudo, condenar essas atitudes de displicência que destruirão toda a obra, que não custou pouco de sacrifício, de esforço e de sofrimento mesmo. Escrevo de coração para coração. Ando a sentir tudo isso e quero dar a meu afetuoso e franco alarme. Conto com você para reanimar o entusiasmo e a fé no grupo. Adeus, escreva. Todo seu e sempre soldado, Anísio. É fantástica a carta, né? É linda, não é? Gente, é emocionante, né? Bom, um balanço, um novo manifesto, os afastamentos pessoais, a fé no grupo, um soldado. Como essas expressões nos ajudam a perceber as questões de interesse dessa fala? A educação, o debate político, o debate público e o lugar dos intelectuais nos anos 30. Como compreender os procedimentos de construção do discurso anisiano? Ou, como diria Foucault na ordem do discurso, quais as condições de funcionamento do discurso de Anísio? Qual a vontade de verdade que ele enuncia? Em que circunstâncias ele escrevia e quais os possíveis e os interditos dessa fala? A carta, como vocês viram, era datada de 18 de junho de 34. Foi escrita, portanto, a menos de um mês da promulgação da Constituição de 34. Que ocorreu no dia 16 de julho. Possivelmente expressava os embates acontecidos na Assembleia Nacional Constituinte. Na carta anterior, datada de 6 de junho, portanto, 12 dias antes, Anísio já tinha afirmado: aqui chegado, nos empenhamos em campanha tão viva junto à Constituinte para fazer vingar as ideias da 5ª Conferência de Niterói, a 5ª que é a que vai dar origem ao Manifesto de 32, né? Que não me sobrou vagar para a longa exposição que desejava fazer. Terminado o mais aceso da luta, não sei se nos devemos dar por satisfeitos. De tal modo, apesar das investidas da rotina e dos interesses, as ideias principais vieram a ficar vitoriosas. Ele continua. Preferimos então... ele diz, né? Vou melhor ler tudo. O capítulo da Constituinte contém o máximo que pode, no momento, triunfar entre nós. Preferimos, entretanto, de público, acentuar em parte o que perdemos, uma vez que a campanha mesquinhíssima, mais uma vez, pretendeu ferir a renovação educacional com a increpação de que o grupo que a sustenta tem outros interesses além do bem público. Como ambiente geral, sinto, entretanto, que continuamos a lutar com a hostilidade, a indiferença, a incompreensão, sem dizer nada dos interesses feridos e dos não atendidos. O esforço de resistência chega a parecer-me que supera as minhas forças. A avaliação que o Fernando de Azevedo vai fazer na cultura brasileira, escrita, então, não em 34, mas em 43, 9 anos depois, sobre a Constituinte de 34, é praticamente a mesma. O Fernando de Azevedo vai dizer que a Constituinte, que a Constituição, né, que a Carta Magna de 34, ela faz o Brasil entrar
na modernidade. Ela restitui os primados da Conferência de Niterói, e ela afirma, e ele afirma, né, que o capítulo sobre da educação e da cultura, ele traz as correntes, as vertentes mais importantes desse discurso da modernidade que vinha sustentando os reformadores, né? No entanto, ao mesmo tempo que ele vai dizer isso, ele vai marcar a presença de embates com outros grupos que ele às vezes nomeia, às vezes não. Em um discurso eivado de dispositivos de produção de uma memória vencedora aos renovadores, como já destacou Marta Carvalho, Azevedo deixava entrever o clima de disputas que cercaram a elaboração da Carta Magna. Se a gente tomar um outro pesquisador, um intelectual, José Beoso, né, que é citado por Bahia Horta, ele vai falar sobre o mesmo episódio, Assembleia Nacional Constituinte de 34, e ele vai dizer justamente ao contrário. Segundo ele, a Igreja acertara. Depois de 40 anos, sua rearticulação em nível de Estado, através de uma bem montada estratégia de mobilização da opinião pública em 31, de um denodado esforço de organização e criatividade no embate eleitoral e de acompanhamento e assessoria dos embates parlamentares nas comissões constituintes. Nesta articulação, ela preservara a sua liberdade perante o Estado, mas, ao mesmo tempo, eliminava os empecilhos que o Estado leigo lhe antepunha, para penetrar nos aparelhos ideológicos, a fim de informá-los segundo sua doutrina e princípio. Mas, fazendo passar a sua estratégia de ação pela intervenção e proteção do Estado, a Igreja entra a fazer parte do bloco do poder. De fato, Bahia Horta vai destacar que a estratégia da Liga Eleitoral Católica tinha se mostrado altamente eficiente, de sorte que a maioria dos candidatos por ela apoiados conseguiu se eleger, e as principais reivindicações da Igreja foram aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte e incluídas na Carta Magna. Se a gente olhar para os deputados que compunham a Liga Eleitoral Católica, a gente vai perceber que a LEC detinha 3/4 das cadeiras da Assembleia Nacional Constituinte. Então, a esses 3/4 se opunha uma ampla frente de renovadores, que incluía não só os pioneiros, mas os representantes anticlericais históricos, como maçons e protestantes, a esquerda socialista e os deputados classistas, que eram representantes dos trabalhadores. Quando a gente vê isso, a gente começa a se perguntar, bom, então, naquela carta, a que grupo se referia Anísio? A ampla frente que se opunha aos deputados da LEC ou ao estrito círculo dos pioneiros? O que ele queria dizer quando afirmava que afastamentos pessoais se deram em virtude de características de temperamento? E aí eu vou pegar uma carta da Cecília Meirelles, escrita em abril de 34, por Fernando de Azevedo, e ela nessa carta faz uma avaliação do comportamento do Anísio. Ela está falando sobre a imprensa, ela está falando sobre a inauguração da biblioteca infantil, e ela diz: a imprensa foi amabilíssima comigo, ou com Anísio, não sei bem, fazendo aparecer artigos maravilhosos escritos por pessoas que absolutamente não conheço. Tudo ocorreu o melhor possível e creio que o Anísio terá ficado satisfeito. Creio, não sei bem. Ele às vezes me parece um pouco enigmático, mais enigmático do que necessário para um diretor do Departamento de Educação. Confesso-lhe que ainda não compreendi, sequer se tem aos seus olhos alguma significação na obra que vem realizando. Chego às vezes a suspeitar de que uma íntima, obscura, inconfessada antipatia existe da sua parte em relação a mim. Não tenho procurado esclarecê-lo, porque, afinal, que adiantaria? Há certas fatalidades que se devem suportar sem nenhuma explicação. Certamente. Apenas não é bem a mesma coisa lidar-se com alguém cujo temperamento, dentro dos vai-e-vens naturais de cada momento, conserva sua estrutura interior inatingível. Ela está escrevendo para o Fernando de Azevedo e, portanto, é isso que ela chama, assim que ela caracteriza o Fernando, e com os que, ao contrário, variam, dispersando-se, gastando-se em ritmos confusos, de inacessível compreensão de secreta finalidade. Enfim, toda ação humana, por mais essa aí para Cecília, né? Toda ação humana, por mais inexplicável ou amarga, encontrará sempre em meus olhos um poder de transformação poética suficiente para reconstruir em beleza, permitindo-me a sua aceitação.
ela é sempre bonita, as cartas dela são maravilhosas, de chorar no cantinho, mas essas cartas também são lindas. Estaria Anísio se referindo a problemas suscitados pelo seu próprio temperamento, ou a divisões entre o grupo dos pioneiros, ou ainda as fraturas na frente? É isso que eu vou tentar discorrer com você. Se aquele novo manifesto que o Anísio pediu não foi lançado, algumas outras investidas foram feitas. Em julho mesmo, a ABE vai promover uma grande festa de apoio e solidariedade aos educadores de escola novistas. E acho que esse movimento tem tudo a ver com a ideia que está ali na Constituição de 34, de que se tem que fixar um Plano Nacional de Educação. Então, esse movimento de apoio que a ABE vai fazer e esse manifesto que o Anísio está pedindo tem a ver com o artigo 150, que vai propor a elaboração e que vai propor, então, a entrega de uma relatoria a alguém. E esse movimento parece que tem algum sucesso, porque, ao final, Lourenço Filho e Anísio Teixeira assumem a relatoria do Plano Nacional de Educação. O plano, entretanto, seria abandonado durante o Estado Novo, né? Mas naquela época, durante aquelas disputas, não se sabia. Metáforas polemológicas atravessam as falas de Anísio e de Fernando. Anísio se apresenta como soldado e narra suas lutas na Constituinte. Fernando se refere aos embates. Se a gente pega a correspondência entre os dois, a gente vê que o que se destaca é o termo batalha, e por isso que o livrinho acabou se chamando Batalhas da Educação. Para ambos, o ambiente de disputa. Disputa entre os interesses escolonovistas e os interesses católicos, mas disputa entre o técnico e o político na condução das decisões educacionais. Essa última disputa já se fazia sentir, já se havia evidenciado nos reveses sofridos por Fernando na apresentação, na aprovação do Código de 27, como eu falei para vocês. E no âmbito dessas lutas, eles vão mobilizar os jornais. Eu até fiz uma discussão em torno dos jornais, mas eu não vou entrar nisso, porque senão nosso tempo já começa a ficar curto. Mas o que eu acho que é interessante é pensar que mobilizar a imprensa é também mobilizar um grupo. Quando a gente vê quem estava nos vários jornais do Rio de Janeiro, nos jornais pró-Fernando de Azevedo, nos jornais contra Fernando de Azevedo, a gente vai ver que são um grupo que está a favor, por exemplo, contra Fernando de Azevedo. Quem escrevia contra era Brício Filho, um professor que foi aposentado por Fernando de Azevedo, né, aposentado à revelia, né, por Fernando de Azevedo. Quem estava no Jornal do Brasil? O próprio Frota Pessoa, que era subdiretor técnico, braço direito do Fernando de Azevedo na Diretoria-Geral de Instrução Pública. Então, como que o jornal, nessa época, passa a ser um lugar fundamental de emissão do discurso político? Então, mobilizar a imprensa era também mobilizar o grupo, reorganizar a frente e tramar as redes de sociabilidade. Frente e redes que são dois conceitos que eu queria trabalhar com vocês. Tem sentidos próximos, que se complementam. A frente poderia ser definida, como fez Edgar Dedeca, no Silêncio dos Vencidos, como um acordo tácito capaz de imprimir uma direção política à luta travada por grupos políticos com propostas divergentes e diferentes. Veja bem, isso aqui é muito interessante. Então, ele trabalha com a noção de acordo tácito, que significa que as pessoas, apesar de terem propostas diferentes, elas vão se associar em função de uma direção política. Uma vez atingida essa direção política, uma vez conquistado esse objetivo parcial ou integralmente, a frente se dissolve e o que você tem é defecção, né? Eu acho que essa ideia de dissolução da frente, ela é importante para entender a carta de novo, né? Então, vou voltar a ela. O Dedeca reconhece, nesse período dos anos 30, uma prática de composições de frente muito grande. E ele vai trabalhar com a Revolução de 30 como a ideia de uma frente política. A ideia de frente, aliás, recoloca em destaque a metáfora polemológica, utilizada pelos educadores. As redes de sociabilidade se entretecem às frentes, remetendo a estratégias de solidariedade específicas. Ou seja, nas redes, podemos vislumbrar acordos tácitos que imprimem uma direção política única, a despeito das divisões internas. Não seria esse o caso do Manifesto de 32? Também uma grande frente de uma rede? Mas também a participação em manifestos e abaixo-assinados não é indicação para Cirinelli de uma das manifestações possíveis de redes de sociabilidade? E aí, pegando o Cirinelli, a gente vai, ele
se recusa a estabelecer uma tipologia das redes, mas ele faz uma espécie de arqueologia das redes. E ele indica 3 grandes temas, né, ou 3 grandes blocos que unem os intelectuais. A idade, que seria a questão da geração, a formação, que seria a trajetória, e eu quero reter só a terceira ideia, que é dos afetos. Então, o Chirinelli vai dizer, ele se pergunta sobre como a sensibilidade pode desempenhar um papel importante na estruturação das redes. Aí eu me pergunto, não seria essa sensibilidade que teria disparado o alarma em Anísio? Uma sensibilidade que, como bem destacou Chirinelli, interpenetra-se ao ideológico e, nesse sentido, aproveitando-se da reflexão de Heidegger, anunciava a defecção dos grupos após a vitória da frente? Que sentia Anísio não seria precisamente isso, o fim da frente contra a LEC e da própria frente de pioneiros com a finalização dos trabalhos da Constituinte e a imersão das desavenças pessoais que tinham sido escamoteadas anteriormente pelas bandeiras comuns da luta? Se havia terminado, como ele falou, havia terminado o mais aceso da luta, o afrouxar de laços de solidariedade em torno de ideias, e são palavras dele, o afrouxar de laços de solidariedade em torno de ideias, projetos e campanhas comuns não indiciaria a reconfiguração das frentes e das redes, como de fato vamos ver acontecer? Em dezembro de 1935, Anísio deixa o cargo, foge do Brasil, chegando a ser considerado como um dos maiores, como chefe do comunismo do Brasil, enquanto Lourenço Filho, em dezembro de 1935, Anísio foge, perseguido como comunista. Em janeiro de 1936, Lourenço Filho vê ampliar sua base de atuação no Estado, sendo inclusive cogitado para assumir o cargo de diretor do Departamento Nacional de Educação. Ele recusa o caso, mas é uma disputa seríssima que vai, inclusive, mobilizar muitas dissidências em torno dos considerados pioneiros. Jorge Nagel, então, tinha razão quando afirmou que o que se colocava em causa nesses anos 20 e 30 era a ordem do política. Era na produção do político que esses educadores estavam empenhados. Não porque a educação não estivesse até aquele momento na órbita do político. Ela estava aí desde o Brasil independente e os centenários comemorados reafirmavam este lugar. Mas porque se reorganizava a relação entre educação e política. Criar um Ministério para a Educação, abrir um capítulo específico na Constituição para o tema, eram alguns dos indícios que uma nova vontade de verdade articulava o discurso educacional e o discurso político. E essa vontade de verdade se expressava para os pioneiros na convicção de que apenas os educadores profissionais sabiam o que era melhor para a educação e para o país. O fim dos anos 30 traz outras ebulições. A Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo, por exemplo, são eventos substanciais que reordenam o rumo dos acontecimentos educacionais e políticos no Brasil e no mundo. Perseguição a pessoas, a livros, a escolas, acerramento dos nacionalismos, Associação de Educação e Doutrina de Segurança Nacional, desarticulam as frentes, então, criadas e embaralhando os jogos de poder. Os anos 50 seriam um momento de reconstrução. Então, quando se acaba o Estado Novo, os anos 50 eles aparecem como esse momento de reconstrução. E é interessante isso, porque quando você vai analisar os sonhos e as iniciativas dos anos 50, o que você encontra? Você reencontra uma retomada dos projetos dos anos 30. Para perceber isso, eu proponho que a gente leia uma segunda carta. E agora, então, vem a segunda carta. Essa é um pouco mais longa, acho que eu vou tentar cortar para não ficar muito longo. 26 de junho de 59. A gente tem que lembrar que agora o Anísio já voltou, já está na direção da CAPES e o Fernando de Azevedo já está na direção do Centro Regional de Pesquisas Educacionais. Meu querido Fernando, aqui estamos com o manifesto, e esse é o manifesto de 1959, um segundo manifesto. Então, nós começamos com o primeiro de 32 e agora estamos falando do 59. Aqui estamos com o manifesto, que realmente é um documento alto e acredito vai concorrer para pôr a questão em seus devidos termos. O que é pôr a questão em seus devidos termos? Recuperar a discussão que nos anos 30 se havia estabelecido, mas que a eclosão, quer dizer, a rearticulação promovida, inclusive pelo Estado Novo e pela intentona comunista e o Estado Novo, a partir de 35, a saída do Anísio, o realocamento do Lourenço, tinham
estabelecido uma nova rede e uma nova frente, como eu estava dizendo para vocês. Então, o manifesto de 59 vai botar a questão em seus devidos termos. O debate já está na comissão, definindo-se as linhas de influência pelo Carlos Lacerda e Santiago Dantas. Nós estamos discutindo aqui uma outra Constituição, ou melhor ainda, uma nova lei para ensino. A primeira LDB que a gente vai ter, que é de 61. Então, essa discussão já está no âmbito daqueles 13 anos de tramitação do projeto da LDB. E por isso que o manifesto aparece. Por isso mesmo, o manifesto não será lido na Câmara pelo Santiago, já de certo modo protagonista do drama, mas pelo Luiz Viana, que mais adiante dará ao documento o sentido da proclamação da consciência educacional do país, destinado a agir sobre o corpo deliberativo, polarizado entre duas figuras da UDN e do PTB. A questão das assinaturas é muito importante, e para isso o Pascoal está percorrendo as residências dos signatários do manifesto de 32, mais uma vez convocados. Olha o grupo, né? Com os acréscimos de sua indicação e mais os que vimos aqui sugerindo, junto a esta lista que estivemos preparando. Aí ele vai falar que ele faz uma alteração no manifesto, né, que ele retira uma expressão, eu não vou ler isso com você. Passamos para quanto a publicação? Pode mudar. Eu iria ler, mas depois eu leio. Retirada mais uma, por favor. Então, quanto à publicação, penso que o manifesto só deverá vir a lume depois de lido na Câmara. Seria uma homenagem dos autores à consciência do Legislativo Nacional. Acredito que você concorde. Nesse caso, o manifesto seria lido na terça ou na quarta-feira e publicado na quarta ou na quinta. Somente na segunda-feira poderei comunicar-lhe quando será feita a leitura. Então, são os bastidores da discussão do projeto da LDB, pois há demarches a fazer na Câmara para se conseguir a prioridade. Creia que, em meio a tudo isso, dá-me uma grata e profunda satisfação vermos todos, de novo, irmanados à reconstrução da frente. Em torno de um nome, seu pensamento e sua figura. Realmente seria grave se a sua voz não viesse, neste momento, chamar-nos de novo à unidade. Ficamos todos gratíssimos a seu trabalho. Com meu forte e grande abraço, o seu, muito seu, Anísio. Não, gente, a carta, obviamente, se refere ao manifesto, mais uma vez convocados, publicado em 59, em defesa da escola pública e da responsabilidade do Estado com a educação. Eu não vou fazer uma análise do manifesto, a minha ideia não é essa, nem dessa carta, a minha ideia é só utilizar essa carta para comentar, né, quer dizer, juntar as duas cartas para dizer que as duas juntas, nos colocam o desafio de pensar as relações contraditórias construídas no embate político sobre a educação brasileira nos diferentes momentos por que passou a discussão sobre a escola pública, mas também nos diversos compromissos assumidos por esses intelectuais. E não me refiro só a Fernando e Anísio, mas aos signatários também dos manifestos, com a defesa de um ideal de escola. As cartas nos fazem pensar sobre os lugares que esses intelectuais ocuparam na cena política nacional, nas condições históricas de enunciação de seus discursos, mas também nas redes de sociabilidade que constantemente reinventaram o jogo polemológico do poder, e nas frentes que constituíram na eclosão dos debates, que eles constituíram, né, na eclosão dos debates, nas disputas para a negociação política, na rearticulação histórica das propostas e nas defecções que elas provocaram. Mas nos fazem também pensar sobre como esses intelectuais concebiam a si mesmos como partícipes do debate político e da luta social, como compreendiam o seu próprio lugar nas disputas políticas e nas disputas sobre educação do período. Talvez, então, uma terceira carta precise ser lida, e essa é a última. Esta foi escrita em 69, 10 anos depois, no âmago dos anos de chumbo da ditadura brasileira. Não posso me furtar a lê-la no contexto de um debate sobre os intelectuais e a educação pública no Brasil, especialmente porque penso que ela traz interrogantes importantes para a reflexão sobre a temática. E agora vamos para a terceira carta, por favor. E essa eu acho que de todas é a mais bonita. 8 de setembro de 69. Meu querido Anísio,
foi este mundo dividido, contraditório e confuso, e por isso mesmo atormentado, que nos mergulhou nessa imensa solidão em que vivemos. É claro que atravessamos uma fase de transição de uma civilização para outra, o anoitecer tenebroso de uma e as primeiras luzes de um amanhecer que esperamos não seja sangrento. Se nós intelectuais, professores e escritores somos ou nos julgamos chamados, não creio que seremos os eleitos. Pois nessa fase de transição, velhos preconceitos que revivem, religiosos e raciais, um certo obscurantismo, afrontando as maravilhas da ciência e das técnicas, a desconfiança em relação aos intelectuais, as ofensivas contra a liberdade de opinião e de crítica, deixam-nos atordoados sem sabermos bem e mesmo sem desejarmos muito saber para onde vamos. Isto é que é solidão, a imensa solidão, a que se refere em sua carta. Tudo isso é para longas conversas e conversas com vagar. Até quando? Venha ou escreva-me, do sempre seu Fernando. Isso é emocionante, né? Fico emocionada de ler. Essa última carta é belíssima, não porque remete aos planos de ação e luta ou porque discuta as investidas no campo político e da educação como nas anteriores, mas porque evidencia uma reflexão sobre o papel do intelectual na sociedade, porque nela Fernando se pergunta sobre a pertinência, a possibilidade ou o significado de engajamento político nos anos 60, porque explicita outra sensibilidade, a incerteza sobre as verdades estabelecidas e sobre o lugar do intelectual como sonhador e como arquiteto do futuro. É claro que ao redigir a carta, Azevedo estava imerso em um momento grave de luta política, em que essa mesma luta poderia significar não só a liberdade, mas a própria vida. Mas seu discurso anuncia uma mudança profunda no estatuto social do intelectual. E aqui eu volto para o Edgar Dedeca. Edgar Dedeca, no doutorado defendido em 79, 10 anos depois da carta, denuncia o intelectual como demiurgo da sociedade, como responsável por confundir em suas análises a frustração com a perda de seus próprios projetos políticos, à condição de impotência do operariado, de silenciar o eco das experiências proletárias. Quando Dedeca escreve em 79, o que está em pauta, o que está na lista é dizer: nós intelectuais vimos o projeto que nós queríamos e não o que a sociedade queria, né? O que a classe operária queria. Ele profetiza em 79. Superar 64 não representa apenas o engajamento dos intelectuais na oposição ao regime, significa também a superação de um modo de pensar que, operando com a classe operária como abstração, fixou para os vencidos um marco histórico em 64 e silenciou a respeito da dimensão prática diferente da classe social. E conclui: também na produção acadêmica, a classe operária acabou encontrando a instrumentalização para o seu silêncio. Veja a denúncia que ele faz para os intelectuais. Veja como isso casa com esse sentimento de impotência que o Fernando tinha 10 anos antes. Na fala de Dedeca se articulava um novo lugar para o discurso intelectual, um novo compromisso e um novo engajamento. O que se evidenciava era a descrença das verdades até então defendidas pelos intelectuais. Dizia Dedeca, ou pensava Dedeca, eles não eram visionários, sua visão era turva e evada de preconceitos de classe. Não é à toa que esse grupo de intelectuais vai traduzir o fazer da classe operária, do E.P. Thompson, e que boa parte dessa intelectualidade vai estar no grupo que vai fundar o Partido dos Trabalhadores. Dentre eles são os casos, por exemplo, de Marco Aurélio Garcia e Marilena Chaui. Essa última, aliás, a referência fundamental da análise proposta pelo Dedeca, e ela assina o prefácio da tese transformada em livro. E aqui eu estou concluindo. Se já não somos mais os sonhadores e os arquitetos da felicidade dos anos 30, e já não partilhamos mais partilhamos com Azevedo dessa imensa solidão de não sabermos bem para onde vamos, não somos também os engajados dos anos 80, que viam transmutar suas certezas em preconceitos de classe e apostavam num novo credo do proletariado, transformado em partido político.
a que nova vontade de verdade assistimos nascer hoje, no que tange à articulação do discurso político educacional, quando a educação se apresenta em todas as esferas da sociedade e todos se sentem capazes de opinar sobre ela. Quando os técnicos têm assento no ministério, mas são os empresários e os políticos profissionais que galvanizam o discurso sobre a educação no Brasil. Quando os intelectuais voluntariamente se afastam do debate público, seja para evitar usos políticos de suas falas, e aqui eu estou lembrando particularmente da Marilena Chaui, seja por estarem assoberbados de trabalho, metas de produtividade, tarefas burocráticas, etc. Um novo centenário, um novo manifesto. O que esperamos? Era isso. Eu estou emocionada, porque eu fiz muito carinho nessa fala. Ela é muito pesada, né? É bem... Oi. Oi? Ah, tá gravando. Ah, tá bom. Na verdade, eu fiquei emocionada também ao ler, porque quando eu fiz, ela foi essa coisa do... Eu gosto dessa metáfora do Rubem Alves. O Rubem Alves fala que a gente toma primeira taça de vinho, a gente toma, né? A segunda taça de vinho, o vinho toma a gente. E o texto é um pouco isso, né? A terceira, então... E o texto é um pouco isso. Esse texto, particularmente, foi isso. Eu comecei construindo de um jeito e ele foi se criando, né? Ele foi se construindo. E ele no final, para mim, ele é muito pesado. Ele é muito pesado, porque é uma pergunta se o sonho acabou mesmo, né? E como que a gente reconstrói o sonho, ou se a gente pode reconstruir o sonho. O que os anos 80, quer dizer, o que nós perdemos nos anos 20, que os anos 50 pareciam recuperar, né? E o que os anos 80 arrasam o quarteirão e dizem, não, a nossa voz é a voz do povo, e a gente não consegue ser a voz do povo, e a gente perdeu a possibilidade de ser a nossa voz, né? Quer dizer, aonde está a nossa voz? Essa é a pergunta que o texto acaba fazendo, né? Qual é o lugar do intelectual hoje? Que vontade de verdade a gente anuncia hoje? É isso, gente. Eu fiz várias perguntas. Você não quer usar o microfone? Senta pertinho, que é sempre bom ficar pertinho de você. Isso gravou também? Tomara que tenha gravado. Falou de taça de vinho, de 2 taças, eu tô a fim de umas garrafas de vinho. Mas eu estava falando de um amigo lá da Escola de Educação Física, da época de estudante. Olha o nome dele, você falou do golpe de 64, né? O nome dele era Newton Cruz. Newton Cruz. Lembra dele, Cida? E ele detestava esse nome. Então o apelido dele era Canhão. Porque ele era muito bom de handball. E ele então chegava, e eu já tive o desprazer de ficar no gol na frente dele, né? E ele realmente tinha um lançamento assim. Mas ele tinha uma música, ele era um cantor, é um cantor maravilhoso. E ele fazia um trocadilho com essa frase do sonho acabou que você acabou de citar aí, né? E ele dizia assim: o sonho acabou, foi de chegar. Se o sonho acabou, foi de chegar. Estou dizendo isso porque esse incômodo com o silêncio dos intelectuais, né, que virou livro e tal,
foi esse incômodo que, de algum modo, nos provocou pensar esse projeto, pensar a educação, pensar o Brasil. Você rapidamente também falou, muitas vezes os intelectuais se afastam, os afastamentos que Anísio disse lá na década de 30, depois aparecem em outros momentos também. Muita gente diz sobre educação, os políticos profissionais que você cita e tal, e os educadores mesmos, né, estão precisando dizer, né? E foi isso um pouco que motivou a pensar esse projeto aqui. E eu acho que é uma iniciativa interessante, porque eu desconfio dessa ideia mesmo de que o jogo está acabado. Não está, né? Então, eu penso que nós, talvez no silêncio, talvez no anonimato, tenhamos experiências riquíssimas, projetos interessantíssimos, ideias que estão aí precisando emergir, precisando vir, né, para o debate. Eu acho que recuperar aquela ideia de protagonismo, né, é fundamental nisso aí. Eu queria, você falou do marco da esperança no início, né? Eu queria me manter nesse marco, né? Eu, de fato, quando eu escrevi, até eu começo por aí, né? Eu entendi que a proposta era exatamente essa, né? Por isso que eu começo dizendo que eu quero reter essas duas ideias, a ideia do centenário e a ideia do debate político, porque acho que é nela que se inscreve mesmo essa fala e ela se inscreve nos marcos dessa discussão que o projeto, tanto que eu recuperei o texto do projeto, né, do projeto de vocês, do seminário, para poder chegar. E eu não quero dizer que, não estou sendo pessimista, a ideia não é ser pessimista, mas a ideia é dizer assim, olha, nos anos 20 e nos anos 50, eles tinham certeza do que era bom para o país, eles tinham certeza absoluta. Nos anos 70, a nova intelectualidade crítica, ela vai dizer, olha, nós fomos muito preconceituosos, nós achávamos que sabiam o que era melhor para os outros, mas a gente não sabia, a gente tem que ouvir o que os outros querem, né? Então deslocou, é a coisa da imensa solidão, né? Deslocou o intelectual daquele lugar de enunciador do futuro. É essa coisa do visionário, do arquiteto do futuro, da felicidade, é essa ideia que acho que estava muito presente nesses educadores, independente das ações que eles vão fazer e das críticas que você pode ter com eles, com relação a eles, e por isso que eu quis recuperar a dimensão da sensibilidade dos afetos, entendeu? Tentar mostrar como que esse grupo também se move pela sensibilidade e pelos afetos, e como a gente se move pela sensibilidade e pelos afetos. Então tem várias coisas que nos unem e uma delas é essa, né? Os afetos. Os afetos, a questão do temperamento, quer dizer, a humanização desse grupo de intelectuais. Então, quando chega nos anos 70, essa discussão, ela meio que retira o intelectual de cena, porque ela coloca o intelectual como aquele que fala por um outro, que é a classe operária, que são os vencidos, né? Essa discussão dos anos 70 ela é riquíssima, e não é à toa que ela dá origem ao Partido do Trabalhador. Dos trabalhadores, quer dizer, não é à toa. É um novo compromisso. Se você pegar as teses que vão ser defendidas no final da década de 70, você tem, por exemplo, a estratégia da recusa, da Minelis Maroni, que é uma tese belíssima. Ela entra na fábrica lá e vai ver por que os funcionários, por que os empregados da fábrica conseguem se mobilizar, fazer greves, enquanto os intelectuais ainda estão emudecidos pela violência do regime. Então ela vai dizer, olha, tá vendo? Nós não sabemos nada. É a classe operária. Se você pega os trabalhos da Michelle Perrault e toda essa geração, ela vai dizer a mesma coisa. Quer dizer, qual que é o nosso compromisso? Nosso compromisso é com eles. E esse compromisso se transmutou numa outra coisa. Se transmutou num compromisso com o partido, que é outra coisa. Quer dizer, e essa identidade... E eu peguei duas figuras emblemáticas, porque elas são importantes. Marilyn Chauí, que foi, por muitos anos, a voz do PT, né? E Marco Aurélio Garcia, que ainda é hoje, né, o grande arquiteto do PT. Tem o Zé Dirceu, mas quem que é o grande intelectual? Quem que desistiu de defender seu doutorado em função de assumir a construção do Partido dos Trabalhadores? Quem até hoje está lá do lado do Lula ajudando? Marco Aurélio, né? Então,
os dois, eles, é nesse signo que houve uma transmutação do lugar. Essa mudança de lugar é que nos coloca hoje numa situação muito interessante, porque, por um lado, a gente já não tem mais certeza das nossas certezas, e, por outro lado, a gente não sabe se a gente pode falar pelos oprimidos mesmo, porque a gente não está lá. Né? Então, aquela coisa assim, eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, né, tinha um colega que falava assim, mas quem gosta de pobre só é intelectual, né? Porque intelectual, quanto mais pobre, melhor, né? Porque aí vai vir a revolução, não sei se vai vir a revolução, mas vai vir a consciência da nação. Então, a ideia estava ali. Quer dizer, hoje a gente sabe que a gente não pode falar por eles. E não por causa do Lula estar na presidência, porque, de fato, a gente não tem como falar por um outro grupo. A gente não partilha dos mesmos afetos, da mesma trajetória, das mesmas sensibilidades. Né? Então, é uma outra coisa. E aí a pergunta eu acho que a pergunta que a gente se faz hoje é qual o lugar da nossa fala? E isso se mistura com outras coisas, como aquilo que a gente vinha conversando no carro, né? Você tem texto para escrever, relatório, burocracia da universidade. Então, em que lugar, em que momento nós estamos... Eu lembro daquele texto do Habermas que saiu na Folha de São Paulo um tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ler. Ele se pergunta exatamente por isso, quer dizer, qual que é o lugar de onde nós estamos falando, para quem nós estamos falando? Né? Para quem nós estamos falando? E o que nós queremos falar? O que nós queremos? Então, é isso, ou seja, eu quero que vejam isso no ciclo de uma profunda esperança, de que a gente está encontrando o caminho. Silenciado para vocês, né? Eu fico pensando, Diana, assim, o Manifesto de 32, a Constituição de 34, aquela primeira carta e em seguida um golpe. Golpe de 37, Estado Novo. Passam-se 20 anos, 22 anos na verdade, Carta de 59, novo manifesto, nova mobilização, Constituição e LDB de 61, golpe de 64. Aí passam-se 21 anos. Redemocratização, PT, volta dos exilados, redemocratização, movimentos populares, década de 80, década de 90, PT governo. Não temos golpe. Não temos golpe. E, no entanto, nós nos sentimos, como você estava expressando assim, né? Parece quando nós chegamos e agora? Quer dizer, será preciso um outro golpe para um terceiro manifesto? Estou provocando no sentido assim, nós não temos mais golpe, não tem uma espada na nossa cabeça, nós nunca tivemos tanta liberdade de expressão, de produção, nós nunca tivemos tanta chance de nos encontrar, e, no entanto, amarrados, desmobilizados, né? Como você pergunta, qual é o lugar? Diana, qual é o lugar? Eu termino a fala assim, né? Eu termino a fala exatamente isso, né? Até vou ler o que eu botei. Falei, um novo centenário, um novo manifesto, o que esperamos? O que nós estamos esperando? Eu não sei, de fato eu não sei, mas eu acho que um golpe com certeza não é. Né, essa coisa de golpe. Chega de golpe. Chega de golpe. Se for golpe, vai ser o terceiro mandato do Lula que ele está querendo já, né? Mas não acho que não vai ter golpe. Mas, por exemplo, a discussão do golpe, a sombra do golpe, ela aparece na fala da Marina Chauí. A Marina Chauí diz, me calo, porque porque o que está acontecendo é uma reorganização da direita e a preparação de um novo golpe. Não é isso? Foi uma das razões porque ela parou. Porque ela disse, eu não falo mais, porque estão usando a minha voz contra o próprio PT e eu não permito isso. Então, eu acho que um golpe não. Eu acho que um golpe nós não sei se a gente corre esse risco, mas eu acho que não. Agora, o que é interessante dessa reflexão que você faz, que eu procurei fazer na fala, é o seguinte,
que é uma das coisas que me interessa. Quer dizer, a gente fala muito de escola nova, e a gente pergunta, mas qual que é a difusão da escola nova, né? Qual que é a permanência da escola nova? A gente está falando de escola nova nos anos 20, mas tem muita coisa da escola nova nos anos 50 aparecendo. Qual que é essa permanência? Cada vez mais eu caminho para perceber ou para interpretar isso da seguinte maneira, né? Eu acho que o Estado Novo, ele vai sustar, de uma certa maneira, um conjunto de iniciativas que estavam se constituindo nos anos 20 e 30. Um movimento que se estava dando, não só pelos pioneiros, mas um movimento de construção de um sistema público dentro de determinadas linhas, de determinadas bases. Quando você acompanha o Estado Novo, você vai ver que a relação, quer dizer, uma coisa é você construir uma escola para a cidadania, no final, para a civilização, digamos, no final do 19. Outra coisa é você construir uma escola para a cidadania, nos anos 20 e 30. Outra coisa é você construir uma escola para uma nacionalidade que se identifica com a doutrina de segurança nacional. Seja isso em 37, seja isso em 64. Então, nos dois momentos, educação e doutrina de segurança nacional se veem associados. Então, para mim, o que aparece cada vez mais evidente é que, nos anos 50, esse grupo de educadores, e a carta é muito interessante nesse sentido, porque ela fala, nós estamos nos rearticulando, nós estamos nos reorganizando em torno de um outro manifesto. O que eles estão fazendo? Eles estão rearticulando a rede, constituindo a frente. Para que eles estão fazendo a rede e a frente? Para retomar os ideais que estavam lá, nos anos 30. Mas acontece que eles morrem. A verdade é essa. Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira morrem todos na década de 70. Fernando morre em 74, Anísio acho que morre em 72 e Lourenço, acho que é o último a morrer, morre em 75. Então, o que você pode chamar dos grandes cardeais, desses homens que tinham um capital social e político suficiente para aglutinar e montar esse grupo e essa rede, e que tinham esses ideais, esses homens, eles desaparecem do cenário, literalmente, né? Então, isso nos faz pensar como que essa coisa dos intelectuais, ela está muito ligada, de novo, aos afetos, ao humano, ao que nós somos. As nossas trajetórias, é claro, as nossas filiações, as nossas ideologias, sim, mas ao que é fundamentalmente humano, o que a gente consegue, o que a gente pode fazer e o que a gente quer fazer, né? E eu não estou entronando isso num sujeito, estou pensando isso mesmo, como diria Foucault, na função autor, o que a gente quer dentro dessa possibilidade de querer, né? Dessa vontade de querer, dessa vontade de verdade que a gente pode, que a gente vê, né? Que a gente percebe nesses momentos. Então, é isso que eu tentei buscar, quer dizer, as cartas foram também uma maneira de entrar, de olhar as redes, de olhar o grupo, de olhar os intelectuais pelo debate público, mas pela escrita pessoal. Então, como ver esses homens que estão no debate público, mas que se escrevem, que constroem uma escrita pessoal? E como que essas cartas, você vê que são as duas primeiras são cartas muito ativas, né? São a luta, o embate, eu sei que a terceira carta, essa para mim de todas é a mais emocionante, porque ela, não porque é a falência de um sonho, não tem nada a ver com a falência de um sonho, tem a ver com a pergunta, afinal, o que é ser intelectual? Ele se pergunta. O que é ser intelectual? O que nós sabemos, o que nós não sabemos que sabemos, e nós nem sabemos se desejamos saber. Isso é bonito isso demais, né? Bacana demais. Eu sei porque as pessoas escrevem e-mail, tem que escrever carta. Aqui não tem um terço da poesia disso. Hoje nos comentamos com e-mail. E é mais ou menos assim, ok, te mando na segunda. Não é assim? O que você pode dizer disso? Juliana Randan. Não sei. Falar no microfone. Então, um dia eu fui fazer uma pergunta aqui, falaram que eu entendi que alguém falou que era uma pergunta retórica. Eu não estou nem aí se é retórica, se é o que for, mas eu vou fazer a questão.
Ô Diana, eu não estava muito preparada para a sua fala, assim, acho que foi uma fala muito sensível, assim, foi muito interessante, ainda mais que eu acabei de defender um trabalho que teve muito a ver com essa coisa da rede de sociabilidade, né, dos posicionamentos pessoais, sobretudo nessas redes. Então, assim, foi muito bonita essa fala. E aí eu fiquei pensando um tanto de coisa. Assim, eu vou falar dessas coisas que eu fiquei pensando. Então, eu vou começar falando. Peraí. Ajoelha, Juliana. Peraí, gente, deixa eu consertar esse negócio aqui. Por falar nisso, eu fechei um contrato de cantora, tá? E aí você está diante de outro, ó. Diana Vidal também é cantora. Diana, vamos fazer uma dupla. Sertaneja. Até que combina, Juliana e Diana. Juju e Didi. Vamos lá. Bom, primeira coisa, essa fala da Cecília Meirelles, né? Que, se eu anotei bem, há algumas fatalidades que devemos suportar sem explicação. Então, isso que a gente está vivendo agora, essa falta de lugar dos intelectuais, felizmente tem muita gente, pelo menos, procurando explicações, né? E a gente está aqui para isso, pelo menos para compreender isso. Mas uma coisa que eu fiquei pensando assim, se aqueles intelectuais, eles se colocavam no lugar de pessoas que tinham, que se consideravam como tendo direito de sonhar para as pessoas, de estar no lugar, de pensar projetos para as pessoas, e como foi que eles se manifestaram? Por manifestos, né? Então, o lugar que eles escolheram, a forma que eles escolheram, é coerente com o lugar que eles pensavam para si, né? De certa forma, manifestar, explicitar, socializar, colocar, divulgar, enfim, né? Convencer. Então, parece que agora a gente está vivendo uma coisa um pouco contrária, né? O silêncio, por quê? Porque a gente não tem lugar, a gente está se achando sem lugar. Então, também é coerente, esse silêncio se explica justamente por essa falta de lugar. Então, não deixa de ser também isso uma estratégia polemológica. É isso que eu estou querendo dizer. Esse silêncio que a gente está tendo também é uma estratégia de luta, de guerra, nesse sentido. É o contrário, né? Uma estratégia ao contrário, mas é uma estratégia. E a gente não sabe direito o que vai dar, a gente não tem tantas certezas como eles tinham. Mas é também uma luta, a gente também está lutando, ninguém parou de lutar, a gente está lutando de um outro jeito, às avessas, mas eu vejo que há uma luta, né, pela tensão, pelas tensões que a gente enfrenta, enfim. Então, eu acho que isso não é uma resposta, mas é um indício de que a gente está fazendo alguma coisa, né? Pelo menos eu penso assim. Bom, Bom, o que eu queria dizer, o que eu queria mesmo perguntar é o seguinte. A gente sempre pensa o manifesto e os manifestos, né, tanto o de 32 como o de 59, a gente sempre pensa, eu sempre penso, e tendo a pensar que as pessoas pensam assim, os estudiosos, como sendo um ponto de partida. Não é? Por quê? Porque eles pensam uma educação do futuro, naquela dinâmica que você estava falando, né, de dar um sentido para o presente através de um passado e lançar as bases para um futuro, a questão do balanço, do planejamento, e isso está muito claro nos manifestos. Eu fico pensando, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, na falta de lugar. Será que os manifestos não foram, ao contrário, de um ponto de partida, um ponto de chegada? Então, assim, nesse sentido, é um ciclo que não que começou, mas que se encerrou. Por que eu fiquei pensando? Se eu pensar o trabalho que o Firmino Costa fez, né, em 39 ele estava morrendo, em 32 ele já estava, vamos dizer assim, não sei se declinando, porque ele produziu muito, mas num ponto de estabilidade. Quer dizer, até chegar quando o manifesto foi publicado, já tinha muita gente trabalhando daquele jeito, né? Então, na verdade, ele pode ser feita essa leitura de trás para frente do manifesto, como sendo um ponto de chegada. Então, a minha pergunta, né, fiquei falando meia hora, mas para perguntar o seguinte, que eu fiquei me perguntando assim, bom, você falou do Nagli, né, que Nagli faz uma leitura do período como sendo, de fato, da ordem do político, né? Então, assim, o mais comum é da gente da educação olhar para esse movimento
a partir da educação e olhando as implicações políticas. Então, quando você fala, eu estou vendo ao contrário. Então, se a gente pensar no papel do Anísio como educador e nesse político, assim, tem jeito da gente pensá-lo nessa tensão, mas pensar na tensão do político com o educacional, mas assim, tentar localizar mais ele mais perto do político ou mais perto do educacional, ou de que maneira, ou em que medida que as ações dele foram mais para o político ou mais para o intelectual. Por quê que eu pergunto isso? Porque eu também tenho a tendência de olhar os intelectuais mais na perspectiva política, mais na perspectiva de uma ação política. E isso me incomoda porque, olhando no lugar que eu estou hoje, me desestabiliza, porque eu me vejo muito mais no lugar da educação. E tem a ver com esse debate dos intelectuais. Não sei se eu confundi muito, mas é porque você está contando uma história lá e explicando o lugar da gente aqui. E eu também fiquei fazendo essa confusão, mas não sei se deu para entender. Olha, Juliana, e tá assim, eu acho que eles têm, o manifesto não é a única forma de expressão. Eles tiveram várias. Eu tentei mostrar pelo menos 3. 4 eu tentei mostrar. A quinta eu não mostrei. O manifesto, a imprensa, que eu não desenvolvi porque acho que o tempo não ia dar. A ação política, a ação parlamentar, o fato de Anísio estar o tempo todo na Assembleia Nacional Constituinte, né, ou lá nos debates da construção da LDB, mostra que o lugar do político está sendo assumido insistentemente, quer dizer, a ação política direta, né? Mas também como reformadores, e isso é só um lugar inicial que eu vou marcar a presença do Fernando e do Francisco Campos, né, nessa discussão. Então, tem um outro lugar que eu acho que é forma de expressão, que são os livros, que eles também vão publicar, revistas, enfim, os impressos de uma forma geral. Então, acho que tem várias formas de expressão desses intelectuais. E acho que os manifestos de 32 e de 59, eles são pontos de partida e de chegada. Quando comecei a fazer a conversa, eu tentei mostrar 3 interpretações para o manifesto. Deixa eu ver se eu revisito elas aqui, né? O manifesto como o balanço, a prospecção e o plano, que é essa primeira que você pegou, mas o manifesto como a defesa de um grupo, né? E a defesa de um grupo, então, é uma articulação, a defesa de um grupo para a instalação desse grupo no outro lugar, que é o aparato do Estado. Então, é o salto, né? Então, é o balanço, a prospecção lá atrás, mas é o salto para a implementação. E uma outra questão, que é a construção de um passado e de um presente, ou seja, produzir um passado, refundar o presente e criar um futuro. Então, acho que os manifestos, eles têm essa tripla inserção. Eles não são nem um ponto de chegada ou um ponto de partida, eles são um ponto de chegada, um ponto de partida e um ponto de construção de memória, né? de significação do passado, do presente e do futuro. Então, acho que nesse sentido, dá para a gente pensá-los então como prática social mesmo. Eles são uma prática social não só porque eles foram escritos por um grupo, mas porque eles foram defendidos por um grupo, né? E esse manifesto ele procurou ser realizado, né? Você vê, quando a carta de 34, quando o Anísio escreve, ele fala um outro manifesto. Por quê? Porque corremos o risco de esquecer que já fizemos. Ele botar o manifesto na ordem do dia, né? Então, ou seja, essa construção, o manifesto é uma carta política. Agora, eu não sei se eles são mais político ou mais educacional. O que eu tentei trazer aqui para a discussão foi justamente uma outra coisa, é dizer que os anos 20, 30, a educação está na ordem do político. Então, não é a educação, ou seja, a instrução pública não é nem educação, nem é político. Ela está na ordem do político. Ela está no âmago. Discorrer sobre o país na década de 20 e de 30 é falar sobre a educação. E não porque isso não tenha acontecido no século XIX, é isso que eu tentei marcar. No século XIX você também tem essa discussão, mas é uma outra discussão. A discussão é o político. A educação é o lugar.
Então, antes a educação ajudava ao político, né? Estava ao lado do político. Você podia falar da educação e da política. Nessa hora, eu acho que a educação está na ordem do político. Por que ela está na ordem do político? Porque esses educadores estão dizendo, nós somos os educadores profissionais, nós somos os técnicos. Mas técnico aí, essa que é a discussão fundamental do NAGRE, técnico aí não quer dizer o técnico que a gente entende hoje. O técnico significa o educador profissional, aquele que conhece, pelos inquéritos, pelos balanços, profundamente as necessidades do país e que vai, né, colocar, criar uma política educacional, porque essa, eu até tenho uma frase aqui que na hora que eu escrevi eu gostei. Deixa eu ver de novo aqui, porque eu fiquei tão impactada. Quer dizer, a batalha pelo lugar da educação no político e pela política que vai desenhar a educação. É exatamente essa relação entre política e educação que está sendo construída o tempo todo. Então, aqui, eu acho que não sei se ele é mais político ou mais educador. Eu acho que o tempo todo ele é educador, mas o tempo todo ele é político. Porque senão, o que faria se os homens estarem fazendo reforma? O Anísio Teixeira, em 56, ele volta, né? Então, ele assume a CAPES. Então, ele está na CAPES, ele está dirigindo o Centro Brasileiro de Educação, Centro Regional de Pesquisa, Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional. Ele está na Unesco, ele está em tudo que é lugar. Se você pegar o Anísio na década de 50, você fala, meu Deus, aonde que o Anísio não está? O que ele não está fazendo nos anos 50? Ele está definindo os programas de pós-graduação, ele está organizando a CAPES, ele está na CAPES, organizando a CAPES. Onde que esse homem não está? Ele está pensando em educação em um monte, e ele está na Assembleia lá, ele está lá na discussão da LDB. Então, aonde que ele não está? Entendeu? Ele está em todos os lugares. E por que ele está em todos os lugares? Porque eu acho que nessa discussão, o político e o educacional não se separam. E acho que essa dimensão dura, essa dimensão forte da educação e do político, ela galvaniza. Então, assim, quando você pega as cartas, e aí teria que pegar todas as cartas, e eu convido vocês a lerem, o livro é fantástico, vocês devem usar essas duas, né? Propaganda. Mas assim, foi publicado pela São Francisco. Se vocês lerem todas as cartas, são 101 cartas que eles trocam. Vocês vão perceber que esses homens têm uma noção, eles têm uma... Eu não estou dizendo que eles fizeram bem ou mal, não estou valorizando ou desvalorizando o que eles fizeram. A questão não é isso, a questão, para não ficar essa coisa muito romântica, não é essa. A questão é dizer assim, eles se viam como soldados. A ideia, eles eram soldados. Talvez porque tivessem passado o jesuítico, talvez porque, e a questão da geração, aí eu não entrei nessa discussão, não vou entrar, que eles se viam como soldados, mas eles se viam como soldados. Essa discussão é muito forte para eles. Eles são soldados, eles estão nos embates. A luta pela educação nacional, a batalha da educação. É impressionante como que eles usam o tempo todo metáforas polemológicas. Então, isso é muito forte na fala. Isso, eu acho que isso para nós é perdido. Essa metáfora, essas metáforas polemológicas, a gente não tem. A gente tem outras, né? A gente vai interpretar a educação, mas a gente vai lutar pela educação, mas é de uma maneira mais ampla, mais geral, mas não é assim, entendeu? Ocupando todos os postos e escrevendo e publicando e traduzindo e fazendo manifestos e fazendo circular. Assim, e aí a outra discussão é essa, né? A década de 70 é a década da dúvida da educação, não é isso? Sociedade sem escolas, a reprodução, enfim, são vários textos que colocam a educação na ordem do questionável, né? Também é uma outra questão, é uma outra entrada que pode ser feita também, que eu acho que vale a pena. É que tem uma hora que você... Porque esse texto foi feito meio como ensaio, né? Você vê que ele foi meio assim, ensaístico. Então ele ficou assim. Então eu não entrei muito nessas discussões, né? Eu tentei centrar na correspondência e neles, e na questão das sensibilidades, dos afetos e da relação entre rede, frente e defecção. Porque eu acho que isso é interessante da gente reter, né? Porque a ideia da rede, ela
mais ou menos, estabelece uma espécie de relação permanente. Mas a ideia da frente, ela é muito ágil. Ela é muito, nesse sentido, sim, ela é muito dinâmica. Você faz a frente, conseguiu algum objetivo, concretizou alguma coisa, desfaz, rearticula a outra. Essa é bem polemológica, sim. Essa ou seja, é aquela coisa do acordo tácito, e isso é muito interessante porque você não discute, você se une, e depois que você alcança, a primeira coisa é quem pega o quê, né? Isso é o botim da guerra. Não é isso? A gente se juntou, a gente fez, e agora? Quem vai pegar o quê? Como que sai a disputa? A disputa, no caso, por exemplo, do plano, no caso do Fernando e no caso do Lourenço e do Anísio, é muito clara, né? Estão lá no Instituto de Educação, estão lá defendendo a educação, estão lá brigando na Constituinte, eles estão lá, eles foram eleitos, escolhidos como relatores do novo Plano Nacional de Educação, isso em 34, em meados de 34. Em 35, Anísio está fugido, sai do Brasil, vai para a Argentina, fica escondido, perseguido como comunista. E em dezembro, em janeiro, Lourenço recebe o convite para ser diretor do Departamento Nacional de Educação. O que é isso? Que outra frente se montou? Que outra articulação está aí? Os laços de solidariedade se romperam? Sim e não. Porque você vê que essa discussão, Lourenço, Fernando e Anísio, vai aparecer o tempo todo. Eles vão estar sempre se rearticulando. Então, se rearticulando de que maneira? Como rede ou como frente? Essa é uma pergunta. E é legal, e eu acho legal recuperar essa ideia do Dedeca que está lá, perdida em 79, porque ele está falando dos intelectuais. Ele está falando dele enquanto intelectual, dele e o compromisso dele com um momento histórico, e ele está falando de 64 e 79. Né? Ou seja, ele está falando no meio do pedaço. Não é ali, né? Quando tudo começa, tudo recomeça. Então, eu tenho para mim que a noite de hoje é mais uma prova de que quantidade não é nem de longe qualidade, né? Estamos aqui numa belíssima discussão, com uma belíssima fala da Diana para nós, que nos provoca tanto como ela falou nos textos lá, a pensar o passado, a pensar o nosso presente, a pensar a educação para pensar o Brasil, né? E é esse mesmo o nosso propósito aqui. Então, vai, Nelma, vai lá, minha querida, vai lá. Eu tava, mas... Enquanto a Nelma vai lá, eu só vou dizer uma coisa. Juliana, eu fiquei muito feliz de você falar que você não estava preparada para essa fala, porque eu acho que nem eu estava preparada para essa fala. Então, Tarcísio, é o seguinte, primeiro, Diana, te dizer como é bonito, como é bom te ouvir, como é bonita a sua escritura, como você revela a sua humanidade quando você fala desse passado e com tanta propriedade, com todo o conhecimento que a gente sabe e sente o tempo todo que você tem. Mas a gente fica aqui fazendo mil elucubrações também, enquanto acontece a conferência e tal. A Juliana acha que o silêncio também é uma estratégia. Aí eu fiquei pensando tudo que era possível aqui, eu fui lembrar Benjamin, porque você está falando aí de um passado, e segundo Benjamin, o passado comportava outros futuros, além desse que a gente está nele. Então, se houvesse uma ebulição tal, agora, no tempo presente, qual seria o manifesto possível no seu entendimento? Quem assinaria esse manifesto? Dá para pensar um pouco isso? Eu não quero ser pessimista, mas eu nem sei. Eu termino perguntando sobre o manifesto, mas eu nem sei se o manifesto teria tanta repercussão. Eu acho que uma das coisas que nós vivemos hoje também, e acho que todos nós sentimos isso, é a falência das lutas, né? Das nossas estratégias de luta. As greves na universidade revelam isso
crassamente, né? Que estratégias de luta. Então, acho que também a gente hoje está se perguntando quais são as novas estratégias de luta que a gente tem. Né? Eu não sei se um novo manifesto. A gente tem, a Amped de vez em quando faz, né? Lança uns manifestos, tem cartas. Mas, por exemplo, os que têm mais apelo são os manifestos feitos pelos empresários. Né? Toda essa coisa de colocar a educação na ordem do dia, esse novo movimento pela educação, como é que chama isso? Que até... Oi? Tem um monte de movimentos que têm sido propostos pelos próprios empresários. Umas coisas assim que têm aparecido e que tem galvanizado. E eu fico boba de ver, porque assim, às vezes isso, e às vezes quem fala de educação, muitas vezes quem fala de educação em São Paulo e na imprensa, né, é o Gilberto de Mestai, que não é educador, que tem uma reflexão super pobre de educação e que qualquer debate público hoje sobre educação, ele é chamado. Quer dizer, que lugar é esse que nós perdemos também, né? Eu fico, ou seja, como reconquistar esse lugar, ou não sei, eu não sei dizer. Mas assim, às vezes me assusta ver tanta como se fala isso? Tanta pala, tanto glamour que se dá ao Gilberto de Mestai. E ele fala coisas que são, assim, primeiro que ele fala coisas que são completamente desarticuladas, não junta lé com cré, como diria a Lani. Não junta lé com cré. E segundo, que elas são extremamente preconceituosas. Enfim, então assim, por que ele tem esse lugar, né? Que lugar é esse que ele ocupa? Isso me assusta mesmo. Então eu não sei se a gente precisa de um novo manifesto, não, eu não sei. É verdade essa mesmo, eu não sei. Mas eu acho que a gente não pode deixar de assumir os lugares públicos. Ou seja, o debate, e é por isso que eu acho que o seminário é bem-vindo, porque o debate público sobre educação, ele tem que ser feito e a gente tem que assumir esse lugar. A despeito da gente ter que fazer milhares de coisas, e por isso foi uma das razões que eu vi. Eu estava muito dividida de vir aqui hoje. Por quê? Porque eu estou indo amanhã às 5 horas da tarde para a Argentina. Eu volto amanhã, pego a mala, vou para o aeroporto. Eu falei, gente, meu tempo, eu tenho medo com causa aérea. Eu falei, será que eu consigo, né? Mas eu falei, tem que ir, porque é isso, é esse lugar. É aí que tem que ser. A gente tem que falar. A gente não pode abdicar desse lugar. E esse lugar é importante. Às vezes a gente coloca ele no mesmo patamar que outros lugares, né? O lugar, a conferência. Na verdade, a gente tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que vai colocando isso quase que com o mesmo estatuto. Mas tem um lugar do político que a gente não pode perder. A gente não pode deixar de ser esse intelectual, em alguma medida, engajado. Esse engajamento muda o engajamento, mas o debate público, o lugar político do intelectual, acho que a gente pode perguntar como que ele se desenha hoje, mas a gente não pode abdicar dele. Ou seja, para quem fala o intelectual, ele não fala para os seus pais, ele fala para a sociedade. Ele não pode abdicar do lugar de falar para a sociedade. Ainda que ele possa ser criticado, como o Renato Giannini foi criticado quando fez aquela matéria que eu também acho infeliz na Folha sobre aquele caso lá da prisão dos meninos e tal. Mesmo que ele seja, mesmo aí, porque ele coloca na ordem do dia o debate. Então, a gente não pode aceitar esse lugar bonito, aconchegante, nem sempre tranquilo, que é a universidade. A gente não fala para os pais, a gente fala para a sociedade, a gente deve manter isso. Acho que isso é importante. Às vezes a minha sensação é que nós estamos perdendo uma luta importante nessa direção que está falando aí, que o debate está muito mais centrado em políticas de gestão educacional do que em políticas de educação, né? de como... Pois é.
geral, porque a psicologia é importantíssima para poder entender as etapas de desenvolvimento, é tudo dentro do campo do pragmático. A gente tem um crescimento enorme da psicologia, a gente tem uma discussão enorme de gestão, a gente tem uma discussão enorme de prática escolar, que tem horas que resvala numa discussão extremamente vazia, né, sobre o que eu faço com o menino X na sala de aula, e cada vez menos a gente tem uma reflexão sobre a educação. Isso sim, nós estamos caindo da tabela do currículo. Nós vamos aparecer se a gente continuar. E nesse sentido é que talvez uma inspiração para nós é recolocar a educação na ordem do político, tal como os nossos inspiradores lá de trás fizeram, né? Assim, de recuperar este lugar da discussão no campo político, né? E tentar batalhar, olha aí, já incorporando a batalha contra a redução do educativo a políticas de gestão. Essa é uma luta para nós fundamental, que está aí na ordem do dia, né? Enfim, tantos desafios, né? E vamos nós. Acho que é também uma maneira de nós nos, nem sei se reinventarmos, ou nós nos inventarmos para reinventar nossas formas de luta, como você estava criticando agora também, né? Bom, a noite promete tanto debate para frente ainda, mas agradecer muito a Diana, né, por ter vindo em cima assim dessa outra viagem, mas ter cumprido o seu compromisso com a gente aqui, com essa, não é só com a gente, é com essa ideia que ela está aqui expressando. Quer dizer, ela expressa e pratica uma ideia. Eu precisava estar lá, é compromisso, quer dizer, ela nos convida a fazer isso fazendo isso. Acho que isso é um dado muito bacana. Diana, muitíssimo obrigado, né? Então vamos aqui aplaudir a Diana.